Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa Filosofia nas Empresas. A apresentação, Jadir Mauro Galvão. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes da Rede Blitz. Eu sou o Jadir, esse é o programa Filosofia nas Empresas e estamos aqui na Avenida Paulista. Hoje é dia 30 de junho de 2015 e estamos aqui os termômetros marcando 25 graus, mas não se animem, a mínima deve ser de 13 graus. E o programa Filosofia nas Empresas de hoje vai apresentar um dos temas do qual eu sou muito apaixonado, né? Essa ruptura do paradigma de administração, né, que vai do cartesiano, do analítico, para o sistema complexo, né, tratado por Capra na teia da vida. E coisa que deve tocar não só a administração pública, privada e a nossa vida como um todo também, porque não é somente a administração, mas essa ruptura de paradigma, ela veio para ficar e temos muitos ganhos com ela, né? E para debater esse assunto, eu tenho o prazer de estar recebendo aqui Valéria Carvalho. Valéria Carvalho é apaixonada por liderança e gestão e defende um novo modelo de liderança para organizações do século XXI. Esse é um típico paradigma do século XXI. Ela é consultora de gestão, cofundadora da Betacodex Network, a primeira rede internacional de gestão open source, né, betacodex.org, e presidente da Beta Leadership Advisor, né, empresa de consultoria sediada aqui em São Paulo. Ela tem mais de 30 anos de experiência executiva no ramo financeiro, e isso parece ser até antagônico, né, porque ela tem uma formação sólida em finanças, mas ela tem uma paixão por pessoas. Isso a gente vai explorar também ao longo do nosso debate de hoje. Executiva financeira em empresas de liderança nacional, tem MBA em finanças pelo IBMEC e MBA em controladoria pela USP. E ao longo da sua carreira, ela reestruturou empresas, conquistou mercados, desenvolveu estratégias de negócio comprovadamente bem-sucedidas. Como cases de sucesso, ela trabalhou numa das empresas do Grupo Suzano, tanto quanto eu, mas empresas diferentes, né? Ela trabalhou na Bahia Sul, Celulose, eu trabalhei na SP Pneumo, trabalhou na Chocolates Garoto, na Logoplast do Brasil e também na Nestlé. E hoje em dia ela tem a empresa dela onde ela faz a sua consultoria. Uma boa tarde para os nossos ouvintes da Rede Blitz. Seja muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Jadir. Boa tarde, ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Legal, ótima a sua presença. Aliás, eu, com conversa na semana passada, eu lembro que foi até interessante, né? Eu, nas nossas apresentações, disse, né, que ao longo dos últimos 10 anos trabalhamos juntos sem nos conhecermos, né? Isso foi bastante interessante. Tamanha um alinhamento de pensamentos, de conceitos e de práticas que a gente vem atuando, talvez em um nível, a Valéria em um outro nível, eu tenho atuado, né, com o livro, com as aulas, com agora o programa de rádio, e ela trabalhando, prestando consultoria para empresas e pessoas de gestão. Mas, trazendo aqui ao longo do desenvolvimento das empresas ao longo dos últimos 30 anos, podemos falar isso porque temos esse tanto de tempo de atuação no mercado corporativo, né? Ao longo dos últimos anos, né, dos últimos 30 anos, eu percebi que as empresas investiram muito em equipamentos, em hardwares, né, em máquinas, em computadores e coisas do tipo. Anos depois houve um maciço desenvolvimento de software, robotização, e nos últimos anos muito se investiu em metodologia, processos, boas práticas, e isso correspondeu aos últimos 30 anos. Contudo, ao longo desse mesmo tempo, pouco ou nada se investiu em pessoas. E no final, hoje nós temos bons hardwares, bons softwares, equipamentos de ponta, de alta tecnologia, bons processos, boas metodologias, boas práticas, mas talvez no fundo ainda pessoas não habilitadas suficientemente, talvez até emocionalmente preparadas, ou uma porção de outras coisas, para trabalhar em tudo isso. Não está mais do que na hora de se virar essa chavinha e de se começar a investir fortemente em pessoas? Na verdade, não é que está mais que na hora, já passou da hora.
O que seria das empresas com todas essas tecnologias, com todas as tecnologias de máquinas e tecnologias de metodologia, se não fosse o ser humano? Quem opera, na verdade, tudo isso? Né? Nada mais do que as próprias pessoas. E, como você falou, quando se deu muito foco, muita objetividade para desenvolvimentos tecnológicos, as pessoas foram ficando para trás. E até um paradoxo, né? Porque o discurso das empresas não são esse. O discurso da empresa é que as nossas pessoas é o nosso maior ativo. Né? Parece que o discurso não se alinha com a prática, né? E aí traz exatamente isso que você falou. Onde está o sentimento, onde que está sendo considerado as emoções e os sentimentos das pessoas, né? Esse investimento nas pessoas deveria ser feito exatamente nesse ponto, né? Hoje nós temos estatísticas comprovadas, né, que as pessoas estão se sentindo infelizes no trabalho, né? A estatística mais oficial que nós temos e divulgada aí por várias revistas renomadas dentro da área de recursos humanos, é que em cada 10 pessoas, 8,5 são infelizes no seu trabalho. E a grande pergunta é, por quê? Se existe um ambiente tecnológico tão avançado, se existem metodologias magníficas, por que nós, pessoas que estamos no dia a dia da empresa, não estamos felizes? No meu caso, eu posso dizer que metade de mim, esse 8,5, metade de mim está insatisfeita. A outra metade está bem satisfeita, mas metade de mim está satisfeita. Eu posso falar por mim que é o seguinte, eu já estou na contramão da estatística. Eu estou no 15% que está feliz, porque realmente fiz o movimento que veio de encontro, né, ao que eu me sempre propus, né? Mas a grande verdade é isso, a nossa estrutura da sociedade, né, foi feita para as pessoas seguirem uma programação e é desconsiderado sistematicamente o quanto as pessoas querem se realizar no trabalho, querem, né, colocar o que ela tem de melhor no trabalho. E as empresas fazem um movimento de tratar as pessoas pelo efeito manada, né? Assim, todo mundo na mesma posição, assim, do sentido. Todo mundo tem que ir para a direita, todo mundo tem que ir para a esquerda. E cadê a diferenciação de cada um? Cadê aonde cada um contribui, né, com o negócio, com o objetivo que está sendo perseguido pelaquela empresa, por aquele negócio, mas usa também a sua potencialidade e se realiza como pessoa e como profissional. Eu acho que esse é o ponto do investimento. As empresas deveriam olhar as pessoas por esse lado e não como mais uma peça de uma engrenagem tecnológica. Essa questão do movimento que eu queria explorar antes da nossa segunda provocação, eu queria explorar um pouquinho isso até para aproveitar uma das coisas ricas que eu acho que você tem também para nos oferecer. Esse movimento, e aí eu quero até ampliar um pouquinho a minha pergunta no seguinte sentido. A maior parte das pessoas que querem se realizar profissionalmente acha que essa realização profissional só se dá na medida em que você tem uma ascensão profissional, onde você chega no nível de gerência, de diretoria. Então, existe esse movimento nesse sentido de uma ascensão, que muitas vezes se pretende uma ascensão dentro de uma empresa e também uma ascensão em nível social. Pois bem, quem atingiu um nível hierárquico talvez superior de gerência, de diretoria, sabe que muitas vezes isso talvez não traga uma realização profissional exatamente. Né? Mas só quem já experimentou isso é capaz de dizer. Caso contrário, aquele que está perseguindo, trilhando esse caminho, esse movimento ascendente, não dá para se dizer, olha, quando chegar lá em cima talvez você não encontre a sua realização. Como muitas vezes as pessoas também se frustram ao comprar um imóvel ou comprar um carro e achar que junto dele, junto com a chave daquele imóvel, junto com a chave daquele carro, vai vir junto uma felicidade. E não vem. Ele vai vir com o boleto de pagamento, vai vir com a multa, vai vir com uma porção de coisas, mas a felicidade não vem junto. Isso acaba
frustrando muitas vezes. Agora, você fez um outro movimento, né? Você chegou num nível elevado de hierárquico, se a gente pode falar nesse momento, desse modo, né? E você produziu um outro movimento na sua vida, e de uma diretora de uma grande empresa, você fez uma outra aposta. Conta um pouquinho dessa história, desse case da sua vida, da sua aposta, dos riscos, dos receios, da convicção. Conta um pouquinho disso pra gente. O que sempre me guiou, né, no mundo corporativo era a busca realmente pela realização, né? E eu sempre ficava em choque com a estrutura organizacional que era mostrada e impostas, né? E com relação à realização das pessoas. E eu sempre fui uma pessoa que olhei para as pessoas. Eu sempre disse, o resultado das empresas ela é feito pelas pessoas. Portanto, né, nós temos que trabalhar com as pessoas para que a gente consiga esse resultado. E assim eu fui construindo a minha carreira, que interessantemente, como você falou, que foi uma carreira dentro da área financeira, e onde todo mundo esperava uma grande dureza, uma grande objetividade, uma discussão sempre em torno de números, né? Números positivos, números negativos, para onde vamos, né, com esses números. E eu sempre exerci a minha função, sim, cuidando de todos os resultados e performance da empresa, mas usando a capacidade construtiva das próprias pessoas. E isso fez que eu realmente progredisse nas organizações onde eu estive, com o objetivo de sempre formar pessoas. Eu sempre levava uma equipe comigo sendo desenvolvida, né, formada, e deixei grandes profissionais das empresas que eu passei por formação e desenvolvimento mútuo. Eu sempre aprendi muito com as pessoas e elas, né, aprenderam comigo. E quando eu descobri que existia no mundo, né, um grupo que estudava a seguinte pergunta, existe possibilidade de ter nas organizações movimentos além de estarem sempre ligados aos números? Isso é uma organização chamada BBRT, Beyond the Budget Round Table, que se localiza em Londres. E lá em 2006 eu entrei em contato e isso fez com que eu entrasse nesse movimento onde a gente reconhece que sim, né, as empresas podem fazer movimentos positivos através das pessoas e ganhar performance, ser altamente lucrativa e criar valor para todos os envolvidos, né? Pessoas, clientes, sociedade e investidores. Eu quero que você continue isso já. A gente vai fazer um pequeno break para ouvir uma boa música aqui da Rede Blitz, mas na sequência, na volta, a gente volta e vai visitar esse assunto, vai continuar esse assunto mais uma vez. Ok. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, estamos de volta. Esse é o programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jadir e estou conversando com Valéria Carvalho sobre essa ruptura de paradigma na administração do analítico cartesiano para o sistema complexo. E a Valéria estava falando aqui no final do bloco anterior sobre essa mudança de vida, né, de trabalhar numa grande empresa, de ser uma pessoa bem sucedida no mundo corporativo, numa grande empresa multinacional e apostar nas pessoas. E apostar numa nova dimensão, numa nova perspectiva para a sua própria vida. A experiência me levou, né, no caminho que eu trilhei, a entender que eu poderia, sim, ajudar muitas empresas e não ficar restrita a uma só, e ajudar também as pessoas de um modo geral, né, entrando nas escolas, fazendo aulas, workshops, com as empresas, com os executivos, com as pessoas em formação, para alargar o horizonte delas para o mundo complexo que nós vivemos, né? A gente tem que entender uma coisa, o mundo mudou mesmo, né? Isso não é um discurso vazio, né?
ele realmente mudou, né? Tem várias correntes, vários autores que demonstram isso em grandes obras. Nós estamos no século XXI e, no caso da administração, no caso da gestão corporativa, nós estamos ainda no século XIX. Esse é um ponto que eu queria abordar contigo, porque parece muito sintomático, né? As empresas, nossas organizações em geral, tem lá os seus organogramas, e aqueles seus organogramas com aquela caixinha, umas caixinhas em cima das outras, né? Demonstrando também uma certa estrutura de poder, uma estrutura de comando, uma estrutura hierárquica, e isso parece mesmo ser um legado daquelas monarquias absolutistas feudais, né, onde você tinha lá aquelas classes sociais, onde você tinha lá o rei embaixo do rei, né, numa camada inferior, né, que seria o análogo aos nossos diretores, você tinha lá a nobreza, né, os condes, viscondes, duques e coisas do tipo, e aí você tinha os duques e os arquiduques, né, e coisas do gênero, você tinha um clero e você tinha embaixo os homens de armas, os homens de ofícios, ou seja, parece que existia aqui esses departamentos, né, o departamento administrativo, o departamento de marketing, parece ser, em muitas dessas empresas, também feudos e estruturas de poder feudal, onde muitas vezes, para você conversar com aquela pessoa do seu lado, você tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque você está transgredindo uma alçada, porque a pessoa que está do seu lado, embora ele esteja fisicamente ao seu lado e trabalhe junto com você, ela está debaixo de uma outra hierarquia, debaixo de uma outra estrutura de poder. Essa é a mudança, talvez, que precise acontecer, né? Ou seja, o mundo mudou deste modo, mas parece que muitas empresas ainda estão realmente nessa questão muito mais feudal. Não tenha dúvida, né? A gente olha historicamente, como você falou, e essa estrutura desse mundo, ela foi sendo trabalhada ao longo dos séculos, mas ela permaneceu. Então, em termos de administração, da história da administração, a gente pode fazer essa correlação que você fez com o evento da Revolução Industrial. Então, nós passamos, né, daquela fase pré-revolução industrial, onde a gente tinha os artífices, os artesãos, onde era tudo feito, né, sob medida, e de repente o mundo foi invadido pelas máquinas. E aí todo mundo falou assim: nossa, mas as pessoas não sabem trabalhar com máquinas, vamos ensiná-las a trabalhar com máquinas. E aí a gente teve, né, o grande início da nossa teoria da administração, com uma personalidade mundialmente reconhecida, que teve seu valor para aquela época, que é Frederick Taylor, né? Ele veio com aqueles estudos estatísticos. Aliás, Frederick Taylor foi o inventor da profissão de consultoria, né? E ele veio para assessorar as indústrias, para fazer as pessoas trabalharem, produzirem mais, produzirem, né? E ele veio com aquele tempo de movimentos, onde tudo tinha que ser cronometrado, e ele começou a trazer a teoria e a prática de que a produção humana deveria acompanhar as máquinas, né? E aí nós tivemos Charles Chaplin, o grande Charles Chaplin, fazendo toda, né, as suas críticas com os tempos modernos, era bem aquilo mesmo. Sim. E nós tivemos o Ford, por exemplo, né, que a teoria dele era duas grandes frases célebres dele, né? Primeiro, assim, né, qualquer um pode querer um carro desde que seja um Ford T preto. E, né, mais grave ainda era a frase dele que falava assim: por que quando eu quero contratar um par de mãos vem um cérebro junto? Esse é o ponto que nós estamos hoje, porque toda a teoria da administração, com todos esses grandes gurus que nós temos, né, foi aperfeiçoando isso, né, numa estrutura de poder, como você falou. As estruturas organizacionais hoje são desenhos piramidais, né, aonde você privilegia uma estrutura de poder
em vez de privilegiar o mercado. Se você fizer uma pergunta nas grandes organizações que têm estruturas piramidais de comando e controle super bem dimensionadas e trabalhadas, elas vão falar que elas trabalham para a hierarquia e não para o mercado. Sim, esse é um ponto bem importante, né? Agora, é preciso que exista essa ruptura. Tivemos num dos programas atrás, ou no programa do querido Daniel Fortunato, também foi uma aquisição de uma nova amizade aqui na minha vida. Ele redesenhou também a empresa dele e saiu praticamente intuitivamente, né, dessa estrutura piramidal para uma estrutura inteira, que é a proposta de um novo tipo de organização, com pessoas sem esses posicionamentos hierárquicos, né, sem essas estruturas de poder, e é uma estrutura facilitadora de comunicação, de projetos e coisas do tipo. Como é que é essa diferença, né, que você parece ter uma terminologia que eu não sei se você forjou isso, né, do alfa e do beta. Explica um pouquinho essa brincadeira do alfa e do beta. Eu tenho o estudo que a gente foi desenvolvendo, né, a gente trouxe a ideia da gestão beta, né? E por que gestão beta? Porque o beta é o termo utilizado, né, inclusive é um termo da tecnologia, né, falando da versão beta, a versão que nunca está pronta, a versão que está sempre em teste, a versão que está sempre pronta para ser melhorada. E é isso que a gente acredita no modelo hoje, que tem que ser praticado dentro da complexidade que nós vivemos. Na complexidade, é impossível você entender tudo e tomar ciência de tudo, né? Então, nós somos... o mundo é beta hoje, né? Nós somos uma grande rede, o mundo é uma rede, tudo está funcionando em rede. E por que nós vamos introduzir uma estrutura de comando e controle, que aí a gente chama de alfa, né? Essa estrutura hierárquica de comando e controle, que advém do modelo taylorista, né, e que atravessou séculos e não foi mudada, ela é uma estrutura alfa, fixa, né, que não tem espaço para melhoria, não tem espaço para criação. O beta não, é o contrário, né? Então, nós somos beta, o mundo é beta e, portanto, a gestão e as organizações são beta. E, para isso, a gente precisa entender o conceito, né, que é exatamente essa criação de rede colaborativa, para que a gente possa lidar com a complexidade do mundo hoje, né, e ter respostas rápidas ao mercado, né? Esse é o grande segredo. Nós temos que a velocidade do mundo, ela está incontrolável, e uma estrutura alfa toda mecanicista não vai dar resposta para esse mercado. Mas a estrutura beta que se auto-renova, existe uma cocriação a cada segundo, né? Ela responde ao mercado e contribui, né, para a performance, não só financeira, mas a performance individual de cada um, da sua realização pessoal. Ótimo. Você falou dessa questão da cocriação, eu quero até frisar um outro ponto que eu acho bastante interessante, né? Porque todo esse modelo taylorista, fordista, ele veio no intuito de conseguir aprimoramento, aperfeiçoamento, ganho de eficiência. Mas o aprimoramento, ele chega até um determinado patamar, né? E para além disso a gente não consegue ir. Quando você se aprimorou e você atingiu esse máximo do aprimoramento, agora, como é que você ultrapassa isso? Com um ponto, quando você evolui. Porque o aprimoramento, ele tem um teto, a evolução não. Então, talvez essa ruptura de paradigma, né? Ou seja, você foi buscando aprimoramento, aprimoramento, aprimoramento. Quando você chega a um teto e você ainda procura torcer a porca um pouco mais, a porca espana. Agora, quando você muda de patamar, você chega num patamar evolutivo, onde a coisa muda completamente. É claro que no aprimoramento você faz repetições de coisas passadas, mas na criação você inaugura o novo. E talvez seja essa a nova forma de ver e
de pensar, né? Esse inaugurar o novo, essa questão da criação, visto genuinamente como criação e não como inovação, mas criação genuína, né? Inaugurar o absolutamente novo. Quanto tempo ainda temos? Ou tá na hora? 3 segundos? Ah, então tá bom. 3, 2, 1, vamos fazer um pequeno break e já a gente volta com essa discussão. Muito bem, estamos de volta no programa Filosofia das Empresas. Eu sou o Jadir, estou conversando aqui com Valéria Carvalho sobre essa mudança, essa ruptura de paradigma na administração, indo do analítico cartesiano, que prestou um excelente serviço ao longo do tempo em que ele vigorou, mas talvez ele já seja hoje em dia insuficiente para as novas demandas do mundo e também da administração, né? A sua atuação particular agora, né, no seu trabalho dia a dia, ela se dá muito nessa disseminação dessa ideia, dessa gestão beta, né, dessa coisa do não pronto, né, porque, aliás, nós não somos prontos, nós não nascemos prontos, né, aliás, muito menos viemos com um manual de instrução, né, chegamos ao mundo e estamos nos fazendo a nossa... embora muitas vezes a gente possa se fazer de um bom modo ou de um mau modo. Eu acho que São Paulo, a cidade de São Paulo, ela reflete hoje, como produto final, ela reflete muito daquela antiga casa de puxadinho, né? Que você fazia um cômodo e depois você ia fazendo puxadinhos e puxadinhos e puxadinhos. E hoje a cidade de São Paulo é uma cidade de puxadinhos, né? E talvez sem uma determinada visão de futuro, talvez sem uma visão de um novo panorama. Agora, na medida em que a gente pode tentar disseminar essa mudança de paradigma desse analítico para o sistêmico, né, do modelo alfa para o beta, como é que tem sido o seu contato com as empresas, com os gestores, com os CEOs, né, que nível de pessoas você toca hoje em dia e como é que está a receptividade dessas pessoas? Estão resistentes? Elas assimilam de um modo parcial, com um certo receio? Como é que está a receptividade desse modelo nesse seu trabalho de disseminação dessa ideia? De uma forma geral, os gestores, né, e aí sim os CEOs, os presidentes, os donos de empresa que estão crescendo, que passaram da pequena empresa e estão indo para a média empresa e sentem uma necessidade imposta pelo crescimento de uma organização, né? Eles vêm buscando sistematicamente uma solução. Então, o público que eu mais acesso, sem sombra de dúvida, são essas pessoas que estão no topo dessa pirâmide organizacional ainda hegemônica no mundo, né? E que procuram soluções para que as pessoas possam se sentir melhor no trabalho. Isso é uma questão que eles sempre trazem, né? A gente precisa melhorar o nosso clima, nós estamos precisando que as nossas pessoas deem mais resultado. Então, assim, na verdade, eles têm uma busca que eles não sabem muito bem o que eles estão buscando. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque eles estão inseridos dentro do modelo comando e controle, o modelo alfa que eu chamo, e aí eles têm a doce ilusão que se eles mexerem em algum processo, em alguma metodologia, se eles inventarem uma nova forma de cargos e salários, um benefício melhorzinho, isso vai melhorar. E eu venho sistematicamente mostrando para eles que esse não é um movimento, porque você não pode mais ficar investindo em ferramentas e metodologias. Isso está esgotado e você tem realmente que virar para as pessoas acreditando, né, na natureza humana da pessoa. O que é a natureza humana da pessoa? Douglas McGregor já trouxe isso para a gente no grande trabalho dele. Por incrível que pareça, ele escreveu isso em 1960. Então não é uma teoria que nasceu ontem. E ele demonstra que, dentro do que ele fala da teoria X e da teoria Y, né, só uma é a verdadeira, que é a teoria Y, aonde as pessoas realmente, né, querem ser colaborativas, são criativas, se autodirecionam frente aos desafios e querem se realizar no trabalho que desempenham.
O grande problema é que o ambiente corporativo não proporciona a manifestação dessa natureza humana. E aí se traduz em comportamentos, onde é falado da teoria X. Que tipos de comportamentos? É a contra-inteligência. Se as empresas oferecem um dos pontos cruciais que são discutidos hoje por mim, com todos esses gestores, principalmente gestores de recursos humanos e CEOs, é o sistema de remuneração. O sistema de remuneração hoje existente é o mais pernicioso possível para as pessoas, porque ele vem embutido com a ideia da cenoura, né? Vamos oferecer uma cenoura para a pessoa me dar o resultado, né? Infelizmente, o conceito de remuneração variável foi totalmente visto erroneamente por todas as organizações, que foi criado o sistema de bônus e que está comprovadamente que os grandes escândalos financeiros éticos das corporações vieram do sistema de remuneração de pagamento de bônus milionários, né? Isso corrompe a natureza humana e, sim, nós somos seres racionais, inteligentes e aí produzimos uma contra-inteligência, produzimos um comportamento que vai contra a realização, daí a infelicidade. Então, o público que eu trabalho fortemente são gestores, presidentes de empresas e até diretores e gerentes de departamentos que querem mudar a sua história, que querem ter uma satisfação melhor para eles e para a própria equipe, né? E o mundo de tecnologia tem discutido muito isso, porque é o mundo que mais está procurando a solução para isso. Eu nasci nesse meio, né? Eu nasci no meio da tecnologia e acabei virando filósofo, e a hora que eu me descobri com isso, realmente eu vi que eu tinha uma proposta também que poderia ser disseminada não só para além de outras empresas, mas quiçá até para o próprio mundo. Agora, será que, claro, eu vejo muitas vezes, até porque existe acho que talvez uma dificuldade de se entender o que é meio e o que é fim, né? Muitas vezes a pessoa percebe que o ambiente de trabalho não está bom, tem essas pesquisas de clima organizacional, e que, claro, né, se você tem um clima organizacional ruim, a sua produtividade é ruim, e esse cara quer melhorar o clima organizacional para melhorar a produtividade. E talvez não seja este o meio de se atingir esse fim, talvez sequer seja esse fim, mas até a própria melhoria no clima organizacional como um meio e como um fim em si, ou seja, de você proporcionar o ambiente de trabalho a um lugar onde eu goste de estar. Tá? E, por fim, digamos assim, no bojo desse processo, a produtividade vai aparecer naturalmente. Por quê? Porque eu faço uma coisa que eu gosto, num lugar onde eu gosto, onde eu trabalho com pessoas que eu gosto. Então, talvez aí precisasse se redesenhar o que é meio e o que é fim. E aí eu retomo até o final do programa passado, o programa Filosofia das Empresas passado, que aliás foi ótimo, com o Marcelo Cunha, né? Quem serve a quem? É o trabalho que serve ao ser humano ou o ser humano que serve ao trabalho? É a produtividade que serve ao homem, o homem é que serve à produtividade. Quem é dono de quem manda em quem? Então talvez essa seja um pouco dessa confusão gerada, né? Mas claro que talvez seja justificável a resistência de um ou outro gestor, na medida em que, quando eu penso em teia, quando eu penso nesse modelo beta, eu preciso delegar responsabilidades, decisões para outras pessoas que talvez não estejam, até os dias de hoje, aptas ou se sintam competentes para estar tomando essas decisões, para estar assumindo. Muitas vezes você vê em muitas empresas grandes pessoas desaparecendo no grupo, né? Se fingindo de camaleão para desaparecer no grupo e não tomando a iniciativa e não assumindo riscos, assumindo posturas de mais decisão. O problema é que delegar ou delargar muitas vezes é uma dificuldade que não foi muito bem trabalhada, talvez, dentro de empresas. Talvez, será que um pouco dessa resistência se deve a essa questão dessa transformação que precisa nessa equipe?
Sim, é interessante você falar isso, porque assim, Peter Drucker tem uma frase célebre, né? Ele dizia o seguinte, que 90% do que nós chamamos de ferramentas de trabalho nos impede de fazer o bom trabalho. E o que são 90%? É tudo isso que existe nas empresas, começando pelos organogramas, pelos procedimentos, pelas normas, pela forma de remuneração, né? Tudo isso são coisas que realmente servem à estrutura de poder e não às pessoas. Então, isso é um ponto primordial para que a gente consiga falar do modelo beta, né? O modelo beta, como você falou há alguns minutos atrás, né, é muito importante levar em consideração a evolução. E o modelo beta é um modelo revolucionário, porque ele realmente vem para mudar uma estrutura, mas dentro da evolução. Por isso que ele é revolucionário, né? E a resistência está no acreditar que as pessoas precisam ser comandadas e controladas. Esse é o ponto, né? O conceito de delargar ou delegar, né, está totalmente falido, e o que nós tratamos no beta é o conceito da autonomia. O que é autonomia? É o seu vínculo com o valor, com o sentido, né, com o princípio. E isso é muito importante, a gente discutir isso, porque quando você traz o conceito de autonomia, você realmente está passando para a pessoa o que ela é capaz de fazer, com todas as competências e habilidades que ela tem, e com isso ela vai se responsabilizar e se comprometer com tudo que está envolvido. Aí sim nós temos a coisa certa no lugar certo. Maravilha. Vamos fazer mais uma pequena pausa, ouvir uma bela música da Rede Blitz e já voltamos com essa discussão. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, estamos de volta ao seu programa Filosofia nas Empresas. Estou aqui conversando com Valéria Carvalho sobre essa mudança de paradigma na administração. Do alfa para o beta, do paradigma analítico para o paradigma sistêmico. A gente estava falando aqui de delargar ou delegar, ou de uma postura das equipes de autonomia, né, de uma equipe autoliderada, né, de uma equipe que sabe o direcionamento, onde o líder é menos um chefe, um feitor, e é muito mais aquele que vai comunicar uma visão, um destino, uma direção a ser seguida e, de repente, ações para se chegar nesse destino. Agora, precisa ter um senso de maturidade, um senso de competência também que precisa ser desenvolvido por essas pessoas. Não é treinamento que a gente consegue desenvolver esse nível de competência e de capacidade e de autonomia para a pessoa bater no peito e falar, não, deixa que eu faço. É muito mais com desenvolvimento do que com treinamento. E as pessoas estão investindo nesse desenvolvimento? Isso também é uma falácia que a gente enfrenta, né? As empresas investem muito em treinamento e pensam muito pouco no desenvolvimento, né? E desenvolvimento humano é realmente explorar, né, o ser humano que existe dentro da pessoa, onde ela quer realmente colocar a serviço da empresa onde ela está, tudo que ela pode oferecer e se realizar com isso. E esse é o desenvolvimento que as empresas pouco fazem, porque elas têm o ledo engano que ao oferecer um curso técnico, uma especialização, ela está desenvolvendo. E, na verdade, ela não está fazendo isso. Então, o grande investimento que todas as nossas organizações deveriam fazer, todos os gestores deveriam fazer, é sentar com cada uma de suas pessoas e fazer realmente o plano de desenvolvimento com elas. Perguntar a elas o que você realmente gostaria de estar se desenvolvendo, aonde você gostaria de estar criando maestria, né? Esse é o ponto que na complexidade faz diferença, né? Cada um
se tornar mestre do que ele tem de melhor. E é com o desenvolvimento, e aí eu entro, né, do que nós estamos falando? Nós estamos falando das ciências humanas, das ciências sociais, entendeu? Trazer isso como discussão para dentro da empresa, criar fóruns de discussão na empresa, de filosofia, por que não? Sim, de história da arte, por que não? Trazer a arte para dentro da empresa, né? Fazer workshops, em vez de fazer grandes movimentos e grandes convenções, vamos fazer pequenos workshops onde a gente traz toda essa riqueza das artes sociais, das ciências sociais, para o desenvolvimento das pessoas, e é onde elas se encontram e realmente, né, realizam seu talento. Quando o potencial encontra seu talento, nós temos o resultado, e é o bom resultado. Esse é um ponto muito interessante, realmente, né? Muitas vezes as pessoas até incorrem nesse erro, né? De buscar a sua ocupação, o seu trabalho, a sua vocação, a sua profissão, digamos assim, muito mais tendo em conta o mercado de trabalho e muito menos a sua própria vocação, aquele chamado interno, que parece que quer o tempo todo aflorar. E realmente, claro, você é muito mais eficaz, você é muito mais eficiente, você é muito mais produtivo quando você faz uma coisa que está na sua vocação, no seu talento. Tá? Você tem uma simplicidade muito maior no fazer e, claro, uma maior produtividade. Agora, parece que o treinar, ele fica dentro daquele âmbito de um nível de capacidade, de um nível de comportamento, né? Mas parece que o desenvolver atinge um outro nível, um nível de transformação. Transformação que eu digo é mudar a forma da ação e não meramente a ação. É mudar aquela base do iceberg e não só a pontinha do iceberg, né? Ou seja, cada ação que a gente tem, né? E aí eu vou recorrer até à minha dissertação de mestrado, né? Que eu falo sobre o estatuto da ação, né? A ação propriamente dita, a ação eficaz, ou a ação prática, ou a ação lúdica ou ação teórica, ela tem um estatuto interno, tá, que precisa talvez ser transformado. Então, o que me leva a ter um determinado tipo de ação, um determinado tipo de comportamento? Então, muitas vezes passa realmente por eu compreender que talvez o nosso mundo atual, ele acabou abrindo mão da arte, da beleza, do sagrado, ele abriu mão em prol da eficiência, tão somente. E é nesse aspecto que talvez esse resgate do humano, esse resgate da beleza, esse resgate do sagrado, seja o resgate do próprio humano. Talvez até esse processo de mecanização, de coisificação do ser humano, tenha justamente transformado ele num equipamento, numa coisa, né, que pode eventualmente ser substituída. Aliás, eu nem gosto muito daquele termo chamado recursos humanos. Tampouco eu falo em gestão de pessoas, porque eu não vou gerir pessoas, eu não vou fazer a gestão do tipo, tem mais, tem menos, reduz, diminui, aumenta, o meu estoque de pessoas está baixo. Então não dá para gerir pessoas, mas sim lidar com pessoas, né? Talvez um departamento humano, não de um recurso humano, não de gerir pessoas, mas de um departamento humano, que vai tratar o ser humano como um ser humano e lidando com todo o desenvolvimento emocional, lidando com a arte, lidando com o lúdico, e resgatar realmente todas essas dimensões que me completam e que me realizam enquanto ser humano. Ainda que eu não esteja realizado financeiramente, naquela questão da motivação que a gente já havia comentado, a gente vai revisitar isso aqui agora, pode ser que se eu estiver numa determinada empresa onde me honra a minha dimensão familiar, onde eu posso ter lá o meu filho, onde eu posso ter um convívio com pessoas que eu gosto de estar perto, resgatar essa dimensão do humano pode conciliar esse humano e o trabalho, pode ser talvez uma grande realização. Não, sem sombra de dúvida, né? É muito importante a gente desassociar a técnica do holístico, né? Isso é muito importante que você falou. A dimensão humana precisa ser tratada como dimensão humana e não como técnica. E existe essa inversão, vamos assim dizer. Então, cada vez mais a gente comprova isso também, né? Que
bons profissionais reconhecidos estão saindo dos seus empregos, que são super bem remunerados, que essa questão da remuneração ela é básica, trocando de emprego para ganhar 15, 20, 25% a menos. Por quê? Porque lá eles encontraram na outra oferta de emprego, na outra oferta de uma outra organização, eles encontraram o caminho aonde eles podem desenvolver o seu talento e o seu potencial. Podem criar coisas, podem trazer o que eles acreditam. Então, nós temos aí o evento da economia colaborativa e da economia criativa crescendo no mundo, né? Aonde as pessoas acontece com as pessoas exatamente isso, o desenvolvimento humano, né? E cada um se reconhece e se reconhece na rede. Isso que é bonito. E cria essa rede colaborativa, né? Aonde todo mundo tem uma auto-organização, né? E todo mundo está disposto a colaborar entre si para que o todo ganhe. Então, a geração de valor é coletiva. Então, você sim vai do individual para o coletivo, você sim, né, mostra o desenvolvimento das pessoas no sentido do eu para o nós. E os dois convivem harmonicamente e, né, bem felizes. Que bom, que lindo, é animador ouvir isso, né? Porque realmente essa ideia, esses conceitos já estão começando a reverberar de cá e acolá. Por fim, eu queria só pedir para você falar um pouquinho mais dessa história dessa confusão que muitas vezes existe, né, entre motivar, animar, empolgar, que as pessoas não entendem direito isso, né? E o como você já tocou nesse ponto, mas eu acho que cabe reforçar aqui, né? E, infelizmente, o nosso programa está acabando, né? Então, toca nesse ponto do motivar, animar, empolgar. E daqui a pouco um bye-bye para os nossos ouvintes, que passou rápido demais essa 1 hora. E eu acho que eu vou pedir um programa de 4 horas de duração, porque 1 hora está sendo muito pouco para esses assuntos. Com certeza. Animar, motivar, empolgar. Como é que a gente motiva alguém? É possível motivar alguém? Não, ninguém motiva ninguém, né? A motivação, ela é intrínseca. Então, assim, estamos todos nós, né, nos automotivando. O que nós podemos fazer um pelos outros é influenciar, né, e criar um ambiente propício para que a nossa motivação se manifeste. Através do quê? As organizações podem oferecer desafios que vão de encontro com aquilo que as pessoas estão buscando. Motivação é intrínseca e, portanto, as organizações têm, né, a grande chance de oferecer desafios para que as pessoas o agarrem e o potencial e o talento dessas pessoas se realizem em bons frutos, criando valor para toda a cadeia. Isso é muito importante. Então, nós estamos numa época de realmente nos organizar para a complexidade dessa rede e tornar o trabalho, né, bom de novo, né, realizador de novo e criar organizações de alto desempenho. Maravilha, que lindo. Muito obrigado, Valéria, pela sua visita, pela sua contribuição. Aliás, riquíssima. E vamos nos unir novamente, né? Dar de mãos dadas por todo esse Brasilzão, ou quiçá até por esse mundo afora, disseminando esses conceitos, essas ideias e trazendo cada vez mais aí a ideia de filosofia nas empresas, porque todos temos a ganhar com isso, forjando um novo ambiente de trabalho e, mais do que isso, talvez uma nova sociedade, onde a gente possa disseminar para além das fronteiras, para além dos muros das grandes empresas, talvez a gente possa forjar aí uma sociedade mais inclusiva, mais humana e cumprindo a minha missão, né? E produzir um mundo melhor para se viver, né? Pessoas mais amigas, gestos mais amigos, num mundo melhor para se viver. Obrigado, Valéria, obrigado, meus ouvintes. Obrigado a você, Jadir, um grande prazer estar aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Filosofia das Empresas. Até lá. 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 Até lá.